A compreensão, pois, é um estado de atenção sem escolha. E sem esse percebimento, essa atenção, nenhum significado tem o falar acerca do que está além, o atemporal e etc. Isso é pura especulação. É o mesmo que ficar sentado ao pé do monte a perguntar o que há do outro lado dele. Para descobrir o que há, você terá de galgar um monte. Mas ninguém deseja galgar o monte. Pelo menos poucos o desejam. Em geral, nos satisfazemos com explicações, conceitos, ideias e símbolos. Procuramos compreender apenas verbalmente o que é atenção, o que é percebimento, mas essa compreensão de si mesmo é tarefa verdadeiramente penosa. Não estou empregando a palavra penosa no sentido de conflito ou esforço para alcançar algo. É preciso estar verdadeiramente interessado em tudo isso. Se não está interessado, muito bem, não precisamos mais falar nisso. Mas se está interessado, verá o quanto é difícil compreender a si próprio totalmente. Todos os problemas humanos se originam desse centro extraordinariamente complexo e vivo que é o eu. E o homem que deseja descobrir os sutis movimentos desse eu tem de estar negativamente cônscio, observando sem escolher. Todo esforço para ver, toda espécie de compulsão, desfigura o que se vê e, portanto, nada vemos. Pergunta: o que quer dizer ao afirmar que uma pessoa, para se libertar do sofrimento, deve destruir totalmente a memória? Pedi recentemente minha esposa e, no momento de morrer, ela disse: a morte é a centelha da vida. Como poderei esquecer isso? Resposta: vejamos se poderemos considerar isso como fato e não como um assunto pessoal. Todos temos tido mortes na família ou temos visto a morte passar por nossa porta. Aqui o corpo sem vida é colocado num ataúde e coberto de flores. Depois o transportam para o cemitério num coche fúnebre, com um longo acompanhamento de automóveis. No Oriente, ele é transportado nu sob um lençol e cremado no lugar mais adequado. E como enfrentar sem sofrimento essa coisa extraordinária que se chama a morte? Esse é o primeiro ponto. Como poderemos compreendê-la, a morte? Estamos envelhecendo e ela virá para todos nós. Como deverei enfrentá-la? Já tenho visto, já aconteceu morrerem pessoas de minha família, mas nada sei a respeito dela. Meu filho morreu e eu o pranteio, vejo-me sozinho, torturado, me sentindo infeliz e procuro fugir. Quero ser confortado. No desejo de consolação, a mente encontra uma saída fácil: a crença na vida após a morte, na reencarnação, na ressurreição. Tudo isso são fugas do fato que é a morte. A morte parece ser o fim absoluto de tudo o que tem experienciado. Todas as conversas, experiências, relações que tive, os prazeres e lembranças que tenho armazenados, e há as derradeiras palavras, a perda do companheiro, a agonia da solidão e da separação. Tudo isso implica sofrimento. E como posso compreender a morte enquanto vivo? Não posso compreendê-la no último momento porque não estou fraco demais, muito doente, muito transtornado, temeroso de todo o processo a que chamo morte. Devo compreender a morte enquanto tenho vitalidade e energia e a capacidade de pensar claramente, não acha? Que devo pensar sobre o fato que é a morte, como me aproximar dele.
A morte é o desconhecido. Embora muito se tenha escrito a respeito dela e muitas pessoas tenham dito que há vida futura, que tem provas e estão convencidas disso, a morte continua a ser o desconhecido. E como devo me aproximar dela? Como posso ter um certo sentimento a respeito da morte? Mas tal sentimento pode ser enganador. Se tenho o que se costuma chamar uma intuição da vida após a morte, como muita gente diz que tem, isso que chamo intuição, bem pode ser o meu próprio desejo de consolo, minha ânsia de continuidade. Temos, pois, o fato que é a morte. E como me aproximo dele? Busco uma resposta, uma explicação, ou procuro esquecê-lo, ou me afero à lembrança das últimas palavras pronunciadas por um amigo ao morrer, a lembrança das coisas que fizemos juntos. A morte é um desafio e a esse desafio eu reajo com um pensamento, como memória, ou em virtude do meu desejo de consolação, creio na reencarnação, nisso ou naquilo. Não estamos discutindo sobre se há ou não reencarnação. Estamos considerando o fato que é a morte e como devemos encará-lo. A maneira como encaramos o fato é importante e não descobrir se há reencarnação, se há continuidade após a morte, etc. Ao olhar a realidade que é a morte, penso a seu respeito e meu pensamento é resultado de meus temores, minhas lembranças, minhas esperanças, meus desesperos, minha solidão. Esse é o fundo de onde penso. Agora, ao olhar a realidade, posso morrer para esse fundo? Você entende o que eu quero dizer? Por certo, para compreender o fato, viver o fato de modo que ele próprio me dê a intensidade, a vitalidade, a energia para examiná-lo, eu devo morrer para esse fundo de medo, de esperança, de desespero, de lembrança. Tenho de estar cônscio do fato, sem medo de dizer, não posso esquecê-la, não posso esquecê-lo. Isso seria deslealdade. Tenho de ficar livre da fotografia, da imagem que está sobre a lareira ou na minha mente. Devo livrar-me de tudo que tenho conhecido para poder compreender algo que não pode ser enfrentado com o conhecido. Não acha? Tememos não o desconhecido, mas perder ou abandonar o conhecido. Se choro pela morte de meu irmão, estou realmente chorando por causa dele? Ou estou apenas interessado em minha solidão, em meu vazio, em minha ansiedade, por ter agora de viver sozinho nesse mundo medonho e desolado? Não é isso o que tanto me perturba? E não o desconhecido? Esse vem muito mais tarde. Assim posso abandonar completamente o conhecido, abandonar a lembrança agradável, a lembrança das coisas que junto fizemos, morrer simplesmente, sem exigência alguma, sem motivo nenhum. Porque se a abandono com um motivo, continuo na esfera do conhecido. Se morrer para o conhecido, a imagem da sua esposa, do seu marido, do seu filho, para as lembranças de tudo o que fizeram juntos, o que te restará? Nada, não é? E é o conhecimento consciente ou inconsciente desse fato que te faz ter medo. Ficar sem nada é um estado brutal.
E a maioria de nós não deseja passar por esse estado. Mas ele é a morte. Pouquíssimos são capazes de passar por esse estado, porque a mente tem tanto medo, está tão condicionada por seu próprio temor, por suas próprias ansiedades. Mas se chegamos até aí, encontramos o desconhecido. Um momento fora dos limites do tempo, fora do pensamento e do padrão conceitual da existência. E é muito difícil descrever esse estado. Mas, se a ele chegar, passará a viver de instante em instante, não aceitando o momento com todas as suas ilusões, prazeres e desprazeres, mas vivendo, sem conhecer o próximo momento. Portanto, com uma extraordinária visão da imensidade.